O que que acontece? Por que que eu vou pegar desse momento, né? Assim, porque do ano passado, de agosto do ano passado para cá, houve uma revolução na minha postura, né? Mudou totalmente a minha postura. E eu venho de uma história de 15 anos dentro da igreja evangélica, certo? Independente da placa, né? Eu não tive só em uma igreja, certo? Mas foram 15 anos onde eu aprendi muita coisa sobre procedimentos. Faz assim, faz assado, se fizer isso dá tal resposta. Estudava a palavra, mas assim, houve uma revolução na minha vida? Houve, mudou muita coisa. Só que por algum motivo, cada ano eu estava menos corajoso, eu estava menos encorajado, eu estava mais desconfiado, eu tinha mais medo das coisas, né? Essa semana passada aconteceu alguma situação no carro, né? Que eu e a Michelle estávamos conversando. E aí eu falei, disse, rapaz, mas eu acho que aquele negócio lá tá travado, alguma coisa assim, né? E na mesma hora que eu falei isso, eu já emendei. Mas não tem problema não, porque a prosperidade está dentro de mim. Não está fora de mim. Então não importa se o negócio está travado, se tem alguma coisa que antes de eu chegar lá estava impedindo de acontecer. Porque agora que eu cheguei vai acontecer. Vai acontecer simplesmente porque está dentro de mim, eu carrego isso. E é algo que eu venho falando para vocês, eu venho passando isso para vocês, né? E o que eu percebi foi que durante 15 anos eu fiquei naquela... Quando você vai no mar, não tem só aquela água que bate no seu pé? Aí eu comecei a perceber que, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aqui que não está bem, né? Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida nas atividades da igreja, participava de ministério, cuidava de criança, participamos da fundação de algumas igrejas que até hoje estão existindo, né? Participamos também de várias situações de relacionamentos, de riscos, de fofocas, né? Participamos tanto de reconciliação de casamento, como tentativa de assassinato, né? De marido com mulher, né? Passei por aquela situação de buscar menino em barzinho de madrugada, né? Então eu passei por não meus meninos, nem nunca vou passar, em nome de Jesus, né? Mas o menino dos outros, né? Então a gente passou por muita coisa. Mas ano passado foi como se eu tivesse assim como se tivesse aberto de novo o manto não, o véu tivesse sido aberto novamente. E aí eu percebi assim, poxa vida, cara, o que eu vivi até agora não é uma intimidade verdadeira com Deus. Eu não vejo Deus como meu pai. Eu não consigo ver Deus como um amigo. Eu vejo Ele como alguém que eu tenho que servir, como alguém que eu tenho que prestar contas, como alguém que eu tenho que andar bem certinho, que se eu não andar certinho, as coisas não vão dar certo para mim. E aí isso não foi de agosto, né? 2 anos antes, eu já vinha com essa inquietude dentro de mim. Eu digo, não, o evangelho não é só isso. O evangelho não é só isso. Não é possível que o evangelho é só isso. E tinha uma passagem especificamente na Bíblia que me deixava muito inculcado. Que dizia assim, que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser para esse monte, atira-te daqui para o abismo, e não duvidar no seu coração, o monte vai se atirar. E eu dizia, beleza, isso aqui é uma fé nível Jesus. Né? E aí eu digo assim, não, essa fé é do tamanho de Jesus, não é para mim. Eu vou mandar mover um monte, né? E aí tem outros significados nessa palavra, né? Ela está codificada. A gente tem que lembrar que a palavra de Deus ela é codificada. Por que ela é codificada? Porque ela carrega segredos de uma nação milenar que não tinha palavra. A gente tem que lembrar que quando os judeus andavam, eles passavam a palavra oralmente, que é o Talmud. O Talmud veio a existir depois. A Torá, ela era oral, que é o Talmud, né? Só foi escrito na época da Babilônia porque eles perceberam, olha só que interessante, eles perceberam na Babilônia que o hebraico
estava sendo corrompido. Que a língua deles estava sendo contaminada pela língua dos babilônicos. Então eles disseram assim, calma aí, se a gente perder a nossa linguagem, como é que a gente vai passar? Porque o código está nas letras, está nas palavras, está nos números, está na linguagem deles. Que aí quando você faz as junções, elas dão um entendimento, uma letra dá para você fazer uma pregação, certo? Então eles perceberam que podiam perder a cultura deles. Eles disseram, calma aí, a gente vai perder 3.000 anos de história. Então a gente tem que criar uma forma, além da Torá, para poder fazer a transmissão oral. E aí criaram o Talmud, mas também criaram em forma de códigos. Então um meio que completa o outro, né? E a Torá é o Pentateuco, né? São 5 livros que a gente tem aí disponíveis na Bíblia também, né? Então o que acontece? Movido por essa passagem, né? Poxa, quer dizer que se eu disser para um monte, ele tem que se mover. E aí eu ficava assim, poxa, eu vejo o cara orando ali e a mulher é curada. Por que não acontece comigo? E isso me incomodava. Eu dizia assim, poxa... E a palavra de Deus, ela fala que quando a gente ainda era uma massa sem forma, no ventre da nossa mãe, Deus amou a gente. E Ele, assim, não tem nenhuma criatura, nenhum ser humano que não tenha recebido o sopro de vida de Deus. Quem dá o sopro de vida é Deus. É Deus que decide, haja Mariana. E dá a sopradinha lá, né? E detalhe, a palavra de Deus diz que desde a fundação do mundo nós já estávamos nele. Então ele sonhou com a Mariana 200 milhões de anos atrás, né? Eu até teve uma dessas aulas que eu abri para perguntas, que eu dei a explicação desses centenas de milhares de milhões de anos que passaram, né? Então lá, desde a ideia da criação do mundo, Deus já tinha a Luciana no coração dele. Só que ele esperou o tempo da Luciana para poder... Pronto, agora a Luciana pode ir. Esse é o tempo da Luciana. Esse é o tempo da Michelle, esse é o tempo do Fabrício. O tempo de quê? O tempo de fazer diferença nessa terra. Nenhuma pessoa foi liberada pelo Espírito de Deus para existir sem um propósito. Isso é tremendo. Então capta isso. Na hora que Deus soprou a vida em você... Ele já soprou junto a própria fé de Deus. Aquele sopro já colocou dentro de você toda a fé necessária para você executar na sua vida o propósito de Deus. Fabrício, então por que não acontece? Então por que não acontece? Por que eu oro e não acontece? Se Deus lá naquele primeiro sopro já colocou em mim, e preste bem atenção, Ele colocou em você toda a fé necessária para você cumprir o seu propósito. Não é para qualquer coisa, é para cumprir um propósito, certo? E aí vem de novo a história da bendita árvore do conhecimento do bem e do mal. O que foi que aconteceu? A árvore do conhecimento do bem e do mal atravessou o nosso caminho através de Adão. Só que, Fabrício, mas eu nasci agora, nessa época, eu não comi nenhuma árvore, eu não comi nenhuma maçã. Ninguém da minha família gosta nem de maçã. Tudo bem, querido, só que lá na fundação do mundo, quando... E aí o que acontece? O problema é que essa árvore, ela contaminou a origem, certo? Ele diz assim, poxa, então foi passado geracionalmente? Foi passado geracionalmente, mas foi passado culturalmente. Ali naquele momento começou a cultura do bem e do mal, né? Começou uma cultura onde o homem começou a determinar o bem e o mal. Onde o homem começou a ter as noções pessoais dele, a humanidade, a humanização, né? Essas ideias aí iluministas vieram dessa árvore. Então o que foi que aconteceu? A moral começou a ser diluída. Então você nasceu numa época certa, você nasceu para essa época. Você já nasceu com toda a fé necessária. Pronto, o homem aprendeu a criar a sua noção do que é bom, o que é mal, o que é moral. Então a gente já nasceu na época certa. Nós já estamos no tempo certo e temos em nós toda a fé necessária para cumprir o propósito de Deus. Só que a nossa mente foi corrompida pela cultura, pela educação, pelos relacionamentos, pelos traumas, pelas situações que a gente viveu no colégio, pelo dia que a gente sofreu um bullying, pelo dia que a gente tomou um susto, que a gente perdeu um ente querido. Isso aí foi
minando e contaminando a nossa mente, para que a gente não alcançasse a fé. O grande propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal é exatamente não permitir que a gente alcance a árvore da vida. Eu não vou demorar muito não se preocupe, certo? Mas eu preciso fazer essa introdução para vocês entenderem o seguinte. O campo de batalha mental, ele existe desde o dia que a árvore do bem e do mal entrou. E nós estamos nele ainda hoje. A cada geração, a cada época, essa batalha ela vai mudando. As armas mudam, os personagens mudam, os cenários geográficos mudam, mas é a mesma batalha. Qual é a batalha? A gente despertar a nossa fé. Né? Aí quando você lembra do filme lá do Darth Vader, o que faltava pro Luke? O Luke tinha tudo. Ele tinha a genética da força, ele sentia uma força sobrenatural, né? Só que ele estava na família que escondia os dons dele, que queria esconder os dons dele, né? Por conta do histórico, o medo dele ir para o lado negro da força. O Luke era o bonzinho, né? O Luke era o bonzinho. Era o filho do Darth Vader. Né? E aí o que acontece? Ele precisou encontrar com um Obi-Wan, que foi o mestre dele, que despertou nele a força, mas a força já estava nele. Ele já carregava dentro dele tudo que ele precisava, ele já tinha recebido de nascença. Aí você diz assim, poxa, esse Spielberg, né, era judeu, pessoal, certo? Então assim, não é... Áquila, por favor, se sente. Então o que acontece? O cara era judeu. Aí você vê pessoas... muitos judeus se destacando em tantas áreas, né? E eles parecem meio que fazem questão de expor os códigos que eles têm através de filmes. Não é só esse. Você vê tem uma cena da Marvel que o Doutor Estranho, o Stark olha para o Estranho e ele está lá sentado numa posição de meditação, balançando as mãos, né? E o Stark pergunta, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou vendo todas as possibilidades de futuro para ver se existe uma possibilidade que a gente tenha vitória. E aí ele descobre uma. E por causa daquilo, ele entrega o anel para o Thanos. Certo? Olha, querido, aquilo ali, Deus, ele viu as 300 infinitas bilhões de possibilidades da sua vida. Mas ele viu a que você vai dar certo. E foi na que ele viu que você vai dar certo que ele lhe permitiu nascer. Porque ele é um Deus de bondade, ele é um Deus de bem, ele quer o bem. O mal, se for feito pelo mal, é mal. Mas até o mal, se Deus pudesse fazer o mal, seria bem. Não tem como Deus fazer mal de jeito nenhum, jamais. Eu nasci na família errada. Não nasceu. Você nasceu na família certa, no tempo certo. Mas você não sabe as minhas lutas. Mas ele sabe as suas lutas. Só que a nossa noção de proximidade de Deus foi corrompida pela cultura, pelo ensino. E está sendo corrompido cada vez mais. Não parou, não. Certo? O que as pessoas estão tentando fazer é diluir cada vez mais a fé. Então não é uma guerra contra a igreja. Infelizmente teve igreja que agiu contra a fé. Tem igrejas que você vê que minaram a fé, transformaram a fé numa regra, numa reza, num dia de domingo, num dia de sábado. Não é isso. A fé já está dentro de você. Ela vai ser despertada quando você tiver experiências de fé com Deus. Por isso que a gente não pode fugir dos desafios. Porque os desafios vão obrigar a gente a fazer o que o Luke fez. Na hora que ele foi confrontado, na hora que ele foi apertado, na hora que ele teve que levantar a nave para ir embora do planeta porque ele precisava salvar a fulana lá, que eu esqueci o nome, a Leia, a princesa Leia, ele levantou a nave. Então, os desafios, as agruras, as situações que vão cruzar o seu caminho, estão dentro do controle de Deus para você levantar a nave. Para você aprender a usar a espada, o sabre, como você quiser chamar. Então, por que essas histórias de super-heróis capturam a gente? Tem um livro do Ben-Hur, que eu até aconselho, que é extraordinário. É fantástico. É muito bom. Esse extraordinário, ele gasta a introdução inteira explicando por que a gente gosta tanto de filme que fala de herói. Porque nós nascemos para ser heróis. Nós nascemos para correr como Elias.
Foi de lá que veio o flash, viu? A escada rolante, quem teve a ideia da escada rolante foi Jacó. Viu os anjos subindo e descendo por uma escada. Elias saiu correndo e passou à frente da carruagem do escravo. Né? Então, assim, tem várias situações. Pedro atravessou paredes. Ele atravessou as paredes sem quebrar a parede. Ele transladou pelas paredes. O Felipe estava num canto e apareceu no outro. Vocês nunca assistiram X-Men? Tem esses poderes tudinho lá. Marvel. O fundador da Marvel e o fundador da DC são judeus. Então, às vezes parece que ele esfrega na sua cara assim, olha o que nós sabemos. Né? E onde o judeu chega, ele governa. Aí você vê, a mentalidade do judeu, ela foi formada diferente da nossa mentalidade. Aí é que está o grande pulo do gato. O judeu, ele no mínimo tem que saber 8 idiomas. Eu nem sabia disso. Já imaginou você ter que saber 8 idiomas? De 6 a 8. Menos de 6 ele não sabe, não tem nem perigo. Aí você tem que perguntar assim, mas Fabrício, para que saber 6 idiomas no mínimo? Muito simples. Porque ele não sabia quando é que ele ia ter que correr. Foi um povo que foi perseguido a vida toda. Então, qual é a lógica do judeu? Eu não sei para onde é que eu vou ter que fugir. Então, eu tenho que estar pronto para falar a língua de qualquer lugar do mundo. Do mundo. Por quê? Porque bota numa maletinha, bota no bolso e leva uma fortuna. Foge com o dinheiro no bolso. Então, eles estão sempre prontos para fugir. E também estão prontos para conquistar. Porque eles foram criados da maneira correta. Nós carregamos no nosso interior a fé de Deus. Isso é muito claro para o judeu. Não é a terra que vai me abençoar. Eu sou filho de Abraão. E quem abençoou a terra foi Abraão. Então, aonde eu chegar, a bênção está dentro de mim. E eles são criados para a mentalidade deles enxergar isso aonde eles estiverem. Por isso que aonde eles chegam, eles governam. Mas na nossa lógica colonizadora até Brasil, a gente foi criado numa lógica de servidão, de fuga, de prisão, de escravidão. Então a nossa cabeça está corrompida, ela não consegue acessar o poder total que a fé está disponível para a gente. E aí é interessante a gente falar o quê? Não é a quantidade de oração. Eu oro 8 horas por dia, então... Eu até comentei com a Mariana, às vezes a gente diz assim, irmã, você precisa orar mais. Isso aí foi falta de oração. Se você orar mais, Deus vai te ouvir. Eu estou colocando o poder na oração ou eu estou colocando o poder na fé? Se depende da quantidade de oração, eu estou colocando o poder na oração. E a oração depende de quem? De mim. Então eu estou olhando para a minha performance, para a minha capacidade de alcançar Deus através de algo que eu vou fazer. Não, se eu jejuar 40 dias, Deus vai abrir a porta. Eu estou colocando a fé numa piedade, eu estou colocando a fé num comportamento humano. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal que contaminou a igreja. Você não vai jejuar, não vai orar? Não, você vai jejuar e vai orar, não tem problema nenhum. Pode orar 10 horas por dia, não tem problema nenhum. Agora, a sua fé tem que estar ativada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem como. E é por isso que a gente precisa desenvolver a nossa fé. É interessante que tem uma carta que o Freud escreve para o Jung, né, discípulo dele. Não sei se você... Ele deixa claro na carta aonde é que ele pescou a psicanálise. Ele pescou a psicanálise no Pentateuco. Estudando, sendo capacitado como judeu. Por quê? Porque o judeu é treinado na sua mentalidade para escavar, para ir nas profundezas, de acordo com o que Deus entende. Então ele cria significados diferentes de como nós criamos significados. Ele cria significados de vitória, ele cria significados de superação, ele cria significados de resolução o tempo todo. A gente cria significado de trauma, a gente cria significado de abandono, a gente cria significado de derrota, de pobreza, pela forma como a gente foi doutrinado a criar significados, através da fraqueza, da piedade, de uma falsa humildade. Né? É por isso que eu... E pessoal, se vocês prestarem atenção, por que eu estou mudando a minha postura? Porque... Você está entendendo. Além de eu estar entendendo, eu preciso viver o que eu estou entendendo para vocês viverem também.
Então, meio que eu estou tentando ser o ponta de lança, construindo um raciocínio na cabeça de vocês sobre a identidade de vocês em Cristo Jesus. A identidade de vocês em Cristo Jesus não é mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é o que eu entendo ou deixo de entender, não é o meu intelecto, o meu conhecimento, a quantidade de livros. É a árvore da vida. O quanto eu consigo me ligar nessa árvore da vida para receber a seiva verdadeira e me tornar igual a essa árvore a ponto de dar frutos como ele deu frutos. Simples assim, né? Agora, é inegável que se eu não escavar, eu não vou ter as revelações mais profundas. O judeu, ele é treinado para isso, para escavar, para ir procurando. Qual o significado disso? O que é que isso significa? Para onde é que eu levo isso? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? E nesse negócio, né? As lojas de judeus, não tem nada demais. Às vezes é até uma loja feia, mas vive cheia de cliente. Porque o judeu tem fé suficiente para materializar clientes. Na hora de comprar, ele compra dentro da rodinha dele. Na hora de vender, ele vende para fora. Então, na hora que ele está comprando, ele está abençoando o próprio judeu. Ele está mantendo o dinheiro lá dentro. Mas na hora que ele vai fazer comércio, trazer dinheiro, ele vai vender lá na rua, ele vai vender fora, vai vender para outras culturas. Isso é estratégia de governo e de domínio. Então, toda a percepção que ele tem da vida e dele mesmo não é baseada na ótica dele. É baseado no que ele aprendeu da ótica de Deus através do estudo dele. Aí a gente tem algumas pessoas de destaque, né? Assim, Silvio Santos, judeu. Era um mascate, vendia caneta. Né? Agora vamos lá. Quer dizer que é exclusivo do povo judeu? Aí é que está o massa. Porque Deus não soprou a fé só no povo judeu. Ele soprou a fé em toda criatura. Todo ser humano que ele criou, ele soprou a fé. Vamos pensar no velho da van. O velho da van é católico. Católico, domingueiro, tem santo em todas as lojas, reza texto, faz missa. E ele tem fé. É um homem cheio de fé. É impossível negar a fé daquele cara. Né? Pablo Marçal não congrega em nenhum lugar. Até onde a gente sabe. Tem um linguajar evangélico, mas ele não congrega em nada, não defende nenhuma bandeira de igreja. Vai duvidar da fé desse cara? Oh meu Deus, o Napoleon Hill, tem um livro dele, que ele fez uma compilação de pessoas de sucesso. E essas pessoas de sucesso, todas elas tinham coisas em comum, tipo, tinham família. Família tradicional conservadora. Inclusive o Soros tem família tradicional conservadora, né? Apesar dele pregar outras coisas, né? O Walt Disney tinha, enquanto ele estava vivo, né? Mas enfim, são fiéis às suas famílias, ou seja, são princípios cristãos. E são homens extremamente positivos, mulheres extremamente positivas. Priscila Costa. Olha só como é que a nossa cabeça funciona. Não importa os princípios. Importa a fé. Não, então, mas assim, é porque ela não tem conhecimento do que são princípios. Está vivendo. Ela está vivendo aqueles Mas olha, princípios. mesmo se ela não viver os princípios, mas se ela tiver fé, ela alcança. Sim. Vou lhe dar um exemplo. Qual era a profissão de Raabe? Prostituta. E pela fé, Ela a não prostituta sabia Raabe foi salva. E se tornou, eu não lembro agora se é avó e bisavó. Não lembro. Foi através dela que chegou até Davi. Né? nasceu. É bisa. Bisavó, né? Acho que foram 2 gerações, né? Então era uma pessoa que... Qual era o princípio? Era uma prostituta. Qual era o princípio? Ah, não, mas ela fazia favores, ela era generosa. Cara, ela era prostituta. Certo? Então não importa. Mas ela tinha fé. Ela teve fé de que os espias iam voltar. Ela creu que aquele povo era o povo de Deus. Ela reconheceu, ela confessou e ela ajudou. Então ela podia ter morrido, ela podia ter perdido tudo. Morar no muro era como morar na beira-mar. Era uma posição privilegiada. Então ela tinha um bordel de luxo. Não era qualquer bordel. Tipo assim, ela estava de boa. Ela não estava passando fome, perseguida. Não, ela era uma prostituta de luxo. E ela botou tudo na mesa.
Porque se pegassem ela lá dentro, iam matar ela. Sim. Então ela deu a própria vida pela fé. Né? A gente tem vários outros exemplos de homens que viveram princípios antes de existir os princípios. Mas por quê? Porque assim, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu não quero excluir os princípios. Nós temos que viver princípios. Eu acredito. Nós devemos viver os princípios. Mas mesmo se eu não conhecer, e mesmo se eu não viver os princípios, eu preciso quebrar essa religiosidade. Se eu tiver fé, vai acontecer. Se eu tiver fé, vai acontecer. E sabe por que Deus fez assim? Para ninguém ter desculpa. Eu te dei toda a fé que você precisa. Está dentro de você. O mundo vai tentar roubar o tempo todo. Não importa a religião que você tiver. Só ative a sua fé. Quando a gente começa a ativar a nossa fé, só tem um caminho para ativar a fé. Intimidade com Deus. E experiência com Deus. Naturalmente, os princípios, mesmo se eu nunca tiver lido, vão começar a surgir. Não, aqui eu não posso enrolar, eu não posso mentir. Não vou tirar a vida do fulano. Né? Tá fazendo sentido para vocês? Sim. Né? Então, se existe um lugar que explica a mentalidade, a mente humana, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada toda é um compêndio de explicação sobre a mente humana. E aí, vamos lá, a psicologia tem 200 anos, né? Menos de 200 anos. Despontou, é bem novinha, despontou com Freud. O Freud foi que deu aquele boom, né? Judeu, né? Judeu, né? Por acaso. E aí o que acontece? Você vai pegar psicólogos que são psicólogos formados, têm o acesso à ciência da psicologia, mas têm umas ideias absurdamente loucas. Então eu não posso confundir a ciência a psicologia com o cientista psicólogo. Né? Esses dias eu vi um vídeo de uma psicóloga, talvez, acho que viralizou na internet, que a moça tinha reuniões online com uma depressiva. Não sei se você chegou a ver. Não. E você vê realmente o estado depressivo da paciente. E a psicóloga diz assim, você quer me contar a sua história? A depressiva diz, não. E aquela sessão em silêncio. Online. E aí vai mostrando outra sessão, outra sessão, outra sessão. O senhor chegou a ver esse, pai? Várias sessões e nada. Essa psicóloga dança, essa psicóloga pinta o rosto, essa psicóloga faz desenho, lê poesia, começa a ler poesia pra menina, começa a ler livros. Aí um dado dia a menina disse assim, a gente podia ver um filme? Começa a ver filme com ela, começa a dançar com ela, de repente a menina tá maquiada, faz o cabelo, muda a roupa. Ou seja, foram talvez centenas de sessões. Até que tem uma hora que a psicóloga chega, eu vi um filme que você vai gostar, vamos assistir. Aí ela diz, não, hoje eu quero falar. Aí vai chegar um abestado e vai dizer, isso não é psicologia, isso é palhaçada. Como assim, cara? Né? Essa psicóloga, ela foi cientista da alma a ponto de se adaptar a circunstâncias e situações para alcançar um objetivo com a paciente dela. Ela valorizou a vida da paciente acima da ciência que ela tinha aprendido. E ela foi se adaptando dentro dos fundamentos que ela tinha até alcançar o propósito de salvar aquela vida. Deu certo. Mas vai aparecer um abestado que vai questionar. Né? Entende? Então o que acontece? Eu não posso confundir a ciência bíblica, a Bíblia é uma ciência da mente, com o pastor, o sacerdote, o padre que está carregando essa ciência, o cientista da Bíblia. Então eu preciso ter o despertar da minha fé por uma intimidade direta com a palavra de Deus. Essa intimidade direta com a palavra de Deus, independente de aprender mandamentos, não sei o que, não. Eu tenho que despertar a minha fé. A joia que está escondida na palavra de Deus é o despertar da fé, o despertar da força. E nada é impossível ao que crê. Cara, isso é muito extenso. Nada é impossível ao que crê. E quando você crê, você tem que andar. Quando você crê, você precisa andar. Não adianta só crer. Essas pessoas que, por exemplo, vou pegar o exemplo da Priscila Costa de novo, que é até próxima da gente, né? A fé, quando ela é despertada, dá uma visão diferente da pessoa em relação ao mundo. A pessoa vê o mundo de uma forma positiva. Ela não consegue ficar alheia ao que ela está vendo de errado. Porque incomoda ela, ela diz assim, meu Deus, estão fazendo isso contra as crianças.
Ela está com a vida ganha, ela está tranquila, o marido dela é empresário, ela tem a família dela. Por que ela vai buscar essa guerra? Porque pessoas nobres não aguentam ver uma cachorrada que está sendo feita contra as crianças, no caso da luta dela, e ficar quieta. Ela não aguenta. Porque a fé move ela a se posicionar com nobreza e dizer, não, eu não aceito isso. E aí ela é capaz, como a Raabe, arriscar a própria vida, a própria família, a própria paz no lar dela, para que aquilo não aconteça. E esse chamado da Priscila é para cada um de nós aqui. Só que tem que ser despertada a fé. A fé precisa ser despertada, ela vai lhe impulsionar. Tudo que Jesus pregou, ele pregou relacionado à liberdade e crescimento. Vão e deem frutos. Eu sou glorificado se vocês derem frutos. Eu quero que vocês cresçam e multiplicam. Vão. Vão por todas as nações. Nunca ficou tentando prender. Ele nunca tentou ter um poder totalista. Não, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Isso aí veio pelo homem. Jesus o tempo todo pregou a liberdade. Uma ligação de fé a Cristo. Então vamos lá. Eu estou nessa igreja. Por quê? Porque eu tenho uma dívida com o pastor. Ele me ajudou. Meu querido, isso é gratidão. Isso não é motivo para você estar na igreja. Você tem que estar na igreja pela sua filiação ao propósito daquela igreja. Pela sua... Você sente no seu ser que aquilo ali é a sua família. Você sente no seu interior que eu pertenço a isso. É um senso de pertencimento. Não é porque o pastor obrigou você a ficar lá. Não, você diz, cara, é aqui que eu tenho que ficar. Aqui eu vou cumprir o meu propósito. Essa resposta tem que estar clara na sua mente. Aqui eu vou cumprir o meu propósito. Porque Jesus quer que você esteja livre. O que mantém você numa igreja é o amor. Não é a palavra bonita do pastor, não é o louvor, a parede preta, branca, azul, amarela. Porque é perto da minha casa. Não, ela tem que estar conectada com a sua experiência de fé. Ela tem que movimentar a sua experiência de fé. Se não, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Fabrício, mas eu estou lá na igreja, eu sirvo no acolhimento, eu sirvo na limpeza, eu arrumo as cadeiras, eu canto no louvor, eu troco até as cordas do violão e toco enquanto estou trocando. E ainda ensino para as meninas a dançar e quando dá um intervalo eu vou lá no estacionamento ver se está tudo bem. Mas eu não tenho fé para ver o meu marido mudando. Eu não consigo ter fé dentro de casa para arrumar a minha casa. Para arrumar a sua casa, você precisa de fé. E aí é interessante que pode ser que chegou aí na sua cabeça assim, eu não tenho fé. E aí, antes de eu encerrar, eu quero provar para você que você tem fé. Você já usa a fé. Quando vocês vieram para cá, quando você estava em casa, Luciana, quando estava em casa, você teve fé que o seu celular seria capaz de chamar um Uber se você apertasse. Antes de você apertar para chamar o Uber, você teve fé. Aí você foi lá, pegou o celular e chamou o Uber. E você teve fé de que ia ser uma pessoa legal, gente boa, que ia chegar e ia lhe trazer. Por isso você teve coragem de entrar no Uber. Foi fé. E você teve fé também que ia chegar aqui e que ia receber algo bom. Por isso você veio. Pessoal, quando a gente vai fazer cocô, a gente tem fé que vai dar a descarga. A gente tem fé no vaso sanitário. O vaso sanitário vai funcionar e a minha merda vai embora. A gente tem fé. Você não entra no... Você tem tanta fé, que depois que você fez as suas necessidades, você olha para o lado e diz, vixe, não tem papel higiênico. Porque você tinha certeza absoluta que no banheiro tinha que ter um papel higiênico. Então existem leis fundamentais que nunca vão ser quebradas. A lei da gravidade não pode ser quebrada. A lei da gravidade não pode ser quebrada. A formação de um átomo não pode ser quebrada. Não vai mudar. O código genético do ser humano não vai mudar. A forma como os ventos são formados, isso aqui é sólido, não vai mudar. Por quê? Porque foram leis estabelecidas por Deus. Isso é sólido, isso aqui é líquido. Isso aqui se mistura, isso aqui não se mistura. E a gente aceita. São leis fundamentais que a gente aceita e a gente vive respeitando essas leis. Eu não vou me jogar de um prédio, porque eu sei que tem a lei da gravidade. Ei, tem a lei da fé. A lei da fé deveria ser para você tão real quanto a lei da gravidade. E você já vive dentro dessa realidade. Você só nunca tinha parado para pensar nisso.
O que faz você levantar de manhã, que falta para um depressivo, é fé. O depressivo perdeu a fé. Ele prefere a morte. Ele não tem a menor expectativa de futuro, de amanhã. Ele não quer que chegue o amanhã. Mas você, eu, nós acordamos hoje acreditando que valia a pena trabalhar, que valia a pena fazer um atendimento, que valia a pena entrar no trânsito. Porque hoje foi o dia que o Senhor fez. E nele eu me alegrarei. Nele eu me alegrarei. Hoje é o dia que a palavra de Deus diz assim, vai ter um dia mau. Mas no dia mau vai ter um cuidado de Deus. A gente se levantou porque diz assim, tem algo que eu posso fazer para Deus, porque Ele confiou mais um dia. Porque a minha vida é dado o cumprimento de um sopro. Quem me mantém vivo são as misericórdias de Deus, apesar de mim, para que eu tenha mais uma chance. De agradar a Deus? Não. De cumprir o propósito do papai. De chegar no final da carreira, olhar e dizer assim, uau, eu lutei o bom combate, eu completei a minha carreira, eu mantive a fé. O propósito final, quando Paulo chega no final, é assim que ele descreve. Eu mantive, eu perseverei, eu sou um homem que exercitou a sua fé até agora. Eu estou entregando a minha vida, tendo fé, que hoje eu vou estar lá com o papai. Viver para mim é considerado nada, morrer é lucro, porque eu sou cheio de fé. Você consegue alcançar como isso é profundo? Agora sim, não pode duvidar no seu coração. Se disser, não pode duvidar. Então, a dúvida, ela é a semente da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Inclusive, quando você está orando fervorosamente e crendo, né? A gente liberou aqui recursos financeiros para quase todo mundo que está aqui. Se tu tem alguma causa na justiça, vai receber também, em nome de Jesus. E vai vir. E vai vir. Em nome de Jesus, eu creio. Agora, quando você fala, se for a tua vontade. Ai, pai, eu não sei o quê. Se for a tua vontade, você acabou de entrar na dúvida. Você orou, teve certeza do que você queria, você declarou, você determinou, aí encerrou a oração para ser piedoso e dizer assim, se for a tua vontade. Querido, você tem que saber a vontade antes de orar. Aí depois você ora. Ai, tá bom, eu não sei a vontade. Então ore, porque Deus coloca no seu coração tanto o querer quanto o realizar. Aí no final, não dilua a sua fé com a frase dessa, se Deus quiser. Porque aí você deu lugar à sua incredulidade. Ah, não, mas é porque eu quero fazer a vontade de Deus. Então você busca a vontade de Deus antes de você orar. Ah, eu senti. É de Deus. Deus quer que eu avance nisso. Agora eu vou orar e depois eu vou andar em fé. Tá fazendo sentido? Né? Pessoal, a genética de Deus foi passada para nosso gene através da fé, daquele sopro. Eu só preciso desenvolver essa fé. Romanos 12:3 fala que cada um recebeu a sua medida. Então você tem uma medida para você. Para você. Você não precisa de mais nada. Você precisa desenvolver a sua fé. E o tempo que você ainda está tendo, independente de quantos anos eu ainda vou viver, o tempo que eu vou viver é uma jornada de desenvolvimento da minha fé para alcançar os propósitos do papai. Se eu fizer isso, automaticamente eu vou agradar a ele. Por que eu evitei falar, eu tenho que agradar a Deus? Porque aí volta aquela ideia de que eu sou capaz de fazer alguma coisa que vai alterar a gratidão de Deus ou agradar a Deus em relação a mim. Eu não sou capaz de fazer nada. Na realidade, eu vou falhar muito mais do que acertar. E Deus vai continuar achando bonitinho a minha jornada e me ajudando e tentando me impulsionar para eu alcançar o meu melhor. Só lá no final é que vai haver realmente esse peso. Agradou ou não agradou? Pessoal, Moisés, que ele levantou o cajado, quando ele estava diante do Mar Vermelho, ele olhou para Deus e disse, Deus, e agora? Cruz ou espada? Mar Vermelho ou Faraó? Lascou-se. Era o final do dia. E aí Deus falou para ele, cara, eu já te dei o cajado. Moisés levantou o cajado. E aí o Mar Vermelho se abriu? Se abriu. Imediatamente. A gente já leu isso não sei quantas mil vezes e nunca prestou atenção, que se abriu na 4ª vigília da madrugada.
Então ele começou no final da tarde, provavelmente 6 horas. 3 horas depois, a primeira vigília, 9 horas da noite, ele estava lá com o cajado. E o mar vermelho estava fechado. Meia-noite, segunda vigília, lá estava Moisés com o cajado. E o mar vermelho fechado. 3 horas da manhã, Moisés estava lá. Não estava fazendo jejum, não estava ajoelhado, não estava orando, não estava dizendo, Deus, cadê tu que não apareceu? Não, ele estava lá, olhando o mar vermelho. E havia vento agitando as águas, mas não abriu o mar. Na quarta vigília, 6 horas da manhã, 12 horas depois, o mar se abriu. 12 é um número de governo, né? Nunca é por acaso, né? 12 é um número de governo. Então, Moisés estava sendo ensinado sobre o governo, sobre fé, sobre resiliência. Ele perseverou na fé ali, porque ele não viu o mar se abrindo. Ele viu o mar se agitando cada vez mais. Ele disse assim, rapaz, mesmo sem tentar a nado, aí todo mundo morrer afogado aqui. Tem que esperar. Tem que esperar. Às vezes você vai ter que esperar, outras vezes você vai ter que avançar. A sua fé é que não pode ser abalada por nada. E aonde você estiver, você é responsável de carregar o ambiente de fé que está dentro de você, foi soprado dentro de você. Então, estou chegando no final. Se vocês observarem, eu sempre estou construindo essa identidade. Uma criatura de Deus, cheia de fé, filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, guardado em Deus, nas regiões celestiais, do lado de Jesus. Que eu tenho toda a fé e todo o potencial dentro de mim. Mas por que eu estou fazendo isso? Para que a mente de vocês seja renovada pelo lavar das águas do Espírito e da Palavra. Porque essa renovação mental é a chance que a gente tem de não se amoldar à cultura desse mundo, mas nos renovar pela nossa mente, renovar a nossa mente pela Palavra. Amém?